Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assina hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. Começamos com o debate para as presidenciais entre António José Seguro e Henrique Gouveia Melo. Os dois candidatos recorreram ao passado para trocarem críticas sobre quem tem ou não condições para exercer o cargo no Palácio de Belém. Numa referência às palavras de Mário Soares, Gouveia Melo afirma que o candidato apoiado pelo Partido Socialista é inseguro. O almirante acusa o adversário de falta de independência. O senhor doutor António José Seguro é um líder nem-nem. Não é um candidato nem-nem. Porque é nem líder... Saiu-lhe a boca para a verdade, não é? Quando disse líder. Não. Muito bem. É um candidato que não é um líder e também não é verdadeiramente independente. Já António José Seguro afirma que Gouveia Melo é indigno para o cargo de Presidente da República. Seguro recorreu ao caso do navio Mondego na Ilha da Madeira para sublinhar que, ao contrário do almirante, não utiliza o poder para humilhar ninguém. O senhor tem na história de Portugal mais algum dirigente militar que tenha feito o que o senhor fez? Há muitas situações... Não, mas tem um exemplo, dê-me. Não lhe vou dar exemplo nenhum, mas há muitas situações na história... Sabe porque é que o senhor não dá exemplo? Porque não tem exemplo absolutamente nenhum. Não. Isso é indigno, aquilo que o senhor fez. Henrique o senhor Gouveia Melo. mostra como é que exerce o poder em público, isso não o qualifica para Presidente da República. É o entendimento de António José Seguro quanto a Henrique Gouveia Melo. Ora, neste debate, os candidatos à presidência também reagiram às declarações desta manhã de terça-feira do Procurador-Geral da República sobre a Operação Influencer e também o caso Pinum Viva. Amadeu Guerra afirmou que não tem agendas e recusou que o Ministério Público lance escutas ou provas para a opinião pública. Ora, Henrique Gouveia Melo avisa que falar não basta. Nós temos, nos momentos em que há eleições, libertação de casos e de dados que não se sabe de onde é que vêm, sobre processos que estão a decorrer e muitas vezes complexos sobre determinados atores, não me parece que seja bom para a justiça, porque isso é uma justiça de pelourinho. O Ministério Público pode dizer que não tem agendas, mas tem que parecer não ter agendas também. Não basta só dizer, porque tem que gerar confiança na população toda. Já António José Seguro diz que quer ter uma conversa séria com o Procurador-Geral da República sobre justiça, caso chegue a ser eleito para Belém. A justiça tem que dar esclarecimentos, tem que dar posições muito claras. Agora, sobre as escutas, eu não gosto de ver devassa na praça pública. Eu não gosto de ver escutas, ainda por cima, escutas que nem sequer têm nada a ver com processos, mas se mesmo tivesse, eram graves na mesma. Portanto, eu considero isso. Agora, eu não retiro nenhum instrumento àquilo que o Ministério Público deve fazer para combater o crime. Precisamos de ter mecanismos mais efetivos para prevenir a corrupção no nosso país. E onde é que traça essa linha da necessidade da Justiça investigar e do abuso do Poder Judicial? Bem, essa linha está definida na Constituição e nas leis. Precisam de ser cumpridas. Quando vem para a praça pública devassa de escutas, isso está a violar a Constituição e está a violar as leis. Aqui fica o resumo de mais um debate para as eleições presidenciais. O próximo Frente a Frente é já esta quarta-feira na RTP. Catarina Martins, frente a António Filipe. E o candidato a presidencial, apoiado pelo PCP, António Filipe, acusa esta terça-feira o primeiro-ministro de usar o salário mínimo para tentar desmobilizar a greve geral convocada para dia 11 deste mês, a próxima quinta-feira. Em causa o objetivo traçado por Luís Montenegro, que quer subir o salário mínimo para 1.600 euros até ao fim da legislatura. A CGTP já tinha considerado esta declaração um ato de desespero e um insulto aos 2,5 milhões de trabalhadores com menos de 1.000 euros por mês. Ora, também António Filipe considera que esta meta entra flagrantemente em contradição com a prática política do Governo. Temos uma política de baixos salários e o Governo não só não tem feito nada para alterar isso positivamente, como pelo contrário, aquilo que a proposta de pacote laboral, que os trabalhadores muito justamente estão a lutar e farão a greve geral no próximo dia 11, vai pressionar os salários para baixo. E, portanto, o Primeiro-Ministro, perante a adesão previsível
dos Trabalhadores à greve geral do próximo dia 11 avança com uma proposta para um futuro longínquo relativamente à qual não tem demonstrado a mínima vontade política de querer concretizar. Portanto, é uma forma do Primeiro-Ministro procurar desmobilizar a greve geral. António Filipe reitera que os trabalhadores têm todas as razões para manter a greve geral da próxima quinta-feira. E numa altura em que o desemprego em Portugal atinge mínimos históricos, José Luís Carneiro descarta a necessidade de um pacote de reformas à lei laboral. O secretário-geral do PS lembra que ainda há 2 anos houve alterações neste âmbito realizados com o apoio do PSD, por isso não vê razões para uma nova reforma laboral. Nada justifica que se avance com a alteração às leis laborais. Foi, aliás, isso que eu perguntei ao Primeiro-Ministro e ao que ele não respondeu na Assembleia da República. Veja bem que ministros que vão do Silva Peneda, Bagão Félix à direita, até ministros como Vieira da Silva ou Ana Mendes Godinho, que tiveram responsabilidades pelas políticas do trabalho, todos estão em sintonia ao considerarem que esta proposta de legislação laboral é um ajuste de contas com os trabalhadores. O secretário-geral socialista considera que a proposta de alterações à legislação laboral do governo carece de quaisquer pontos positivos. Além de António Filipe, também ouvimos José Luís Carneiro a criticar o anúncio de 1.600 euros de salário mínimo em vésperas de greve, o que levou a uma resposta do Primeiro-Ministro. Luís Montenegro diz que é mais ambicioso do que a oposição. O chefe de governo traçou esse objetivo na mesma semana em que o país se prepara para parar em prol dos direitos dos trabalhadores. Em resposta às críticas dos opositores, Montenegro diz que são pouco exigentes. São as oposições que querem menos e o líder político, que é Primeiro-Ministro, que quer mais. São os sindicatos que querem menos e o Primeiro-Ministro que quer mais. Ora, aquilo que normalmente acontece é precisamente o contrário. São os sindicatos e as oposições a querer mais e o Governo, pronto, a fazer contas à vida e a ser um bocadinho mais comedido. Eu quero, portanto, terminar dizendo uma coisa. Isto é um bom sinal para Portugal. Aqui ficam as declarações de Luís Montenegro. O Primeiro-Ministro diz que normalmente é o Governo a ser o mais comedido e que é bom sinal para o atual Executivo que queira ir mais longe. Os técnicos de emergência pré-hospitalar desistiram de aderir à paralisação de quinta-feira, decisão tomada depois do sindicato ter escutado e estado reunido com a ministra Ana Paula Martins na sede da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde na cidade do Porto. Em declarações aos jornalistas, o presidente do sindicato afirma que recebeu a garantia de que o acordo de reforço de competências que foi assinado entre o Governo e o INEM é para manter e vai ser reforçado. Esse memorando de entendimento sai reforçado, mantendo inclusive os mesmos prazos para a implementação dos protocolos de atuação clínica destes técnicos. Portanto, estão reunidas as condições para nós recuarmos na adesão a esta greve. Ficam agora os técnicos de emergência pré-hospitalar livres de decidir, tendo em conta que é uma greve geral, se querem aderir ou não à greve. Aqui escutamos Rui Lázaro a considerar que estão então reunidas todas as condições para este sindicato não aderir a essa greve do próximo dia 11 de dezembro, essa próxima quinta-feira. Ora, recordar esses serviços mínimos, higiene urbana, escolas e vários equipamentos municipais vão ser dos setores mais afetados pela greve geral marcada para quinta-feira. É o que adianta a presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, que prevê uma grande adesão a esta greve. Cristina Torres destacou a recolha de resíduos, as escolas, transportes de responsabilidade das autarquias e diversos equipamentos municipais, como piscinas, museus, pavilhões e também bibliotecas, como os serviços mais afetados. A presidente da SETAL, deste Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Administração Local, referiu também que a recolha de resíduos será o primeiro serviço a sentir os efeitos da paralisação, com o início do turno de higiene urbana de Évora a partir das 7 da tarde da próxima quarta-feira. O impacto irá estender-se nas horas seguintes a diversos municípios, como Sintra, Amadora, Almada, Loures e também Vila Franca de Xira.
E vamos agora ao desporto. Para terminar, o Sporting perdeu por 3-1 com o Bayern Munique depois de ter estado a vencer um jogo na Allianz Arena na Alemanha. Os Leões entraram então a ganhar na segunda parte com um autogolo de Joshua Kimmich. No entanto, a equipa da Baviera conseguiu marcar 2 golos em menos de 5 minutos. Golos de Serge Gnabry e também de um jogador jovem do Bayern Munique ao minuto 65 e também ao minuto 69. O último na partida foi marcado por Jonathan Tah ao minuto 77, fechando assim o marcador. Na reação a esta derrota, Rui Borges, treinador do Sporting, mostra-se orgulhoso da equipa, apesar do desaire na Liga dos Campeões. Um orgulho imenso na equipa. Custa por tudo que fomos capazes ao longo do jogo, ao longo do tempo. A personalidade que mostramos, a maturidade que mostramos, apesar de tudo, de jogar contra uma grande equipe. Custa um bocadinho porque saímos daqui com 2 golos de bola parada, um golo que é precedente claramente de falta. E nós às vezes queixamos-nos tanto dos nossos árbitros em Portugal e se calhar são dos melhores. Por isso custa sair daqui nesse sentido. Só me deixa-me super orgulhoso enquanto treinador de olhar e de sentir a malta toda ligada e com uma demonstração de ambição e coragem fora do normal. Recordar esse resultado, Bayern 3, Sporting 1, gol do Sporting foi de Joshua Kimmich, um autogol por parte da equipa de Munique. Já os golos da equipa da Baviera foram da autoria de Serge Gnabry, Lennart Karn, que também foi atribuído como o melhor jogador em campo, e para fechar o defesa central Jonathan Tah. Esta quarta-feira é a vez do Benfica, recebe o Nápoles no Estádio da Luz, jogo a começar às 8 da noite e tem relato e comentário aqui na Rádio Observador. Ponto final nestas notícias das 2 da manhã. Regresso dentro de 20 minutos para a síntese informativa.